O menino negro da rua fica em choque ao encontrar o milionário e ouvir seu segredo. A cidade parecia um quadro de contrastes. De um lado, casas simples, tinta descascada e muros baixos que mal escondiam a realidade de quem morava por ali. Do outro, mansões imensas cercadas por cercas elétricas e segurança armada até os dentes. Daniel, um menino negro de apenas 12 anos, habituado a pisar na poeira da sua rua, sonhava com um futuro diferente, onde o céu não tinha limites e as oportunidades estavam ao seu alcance. Mas como escapar daquela realidade? Era isso que sempre martelava em sua cabeça. Certa tarde, por impulso ou quem sabe um destino traiçoeiro, Daniel se perdeu em um dos bairros chiques da cidade. Olhos arregalados, passos hesitantes, ele se sentia um extraterrestre em meio a tanto luxo. Queria voltar para casa, pro barulho familiar da sua rua. Mas uma sensação estranha o atraía. O cenário bizarro, digno de um filme. Deve ser um golpe, pensou Daniel, observando aquele homem com um olhar fixo e triste. Mas não era. Ao se aproximar, percebeu que Victor, o bilionário conhecido por suas inovações tecnológicas, estava se escondendo do mundo. "Por que você tá assim?" Daniel perguntou, a voz trêmula de curiosidade. Victor levantou os olhos, que pareciam carregar todo um peso de mágoas. "Porque o mundo me decepcionou", ele respondeu, a voz rouca. Daniel ficou em choque. Acontece que, escondido em sua imensa mansão, Victor não estava apenas recluso. Ele estava lutando contra os demônios de uma traição que o devastou. Uma traição que o havia deixado vulnerável e solitário. Daniel, sem saber se tinha pena ou raiva, quis entender mais. Intrigado, Daniel começou a visitar Victor mais vezes. Era uma troca inesperada. O menino trazia esperança ao homem acorrentado. Victor começava a abrir sua mente, revelando segredos de uma tecnologia incrível, invenções que poderiam mudar o mundo, se ele apenas decidisse usá-las novamente. Daniel sonhava alto. Podemos fazer algo juntos, podemos mudá-la, mudar tudo. Mas a paz estava prestes a ser quebrada. Um rival de Victor, um homem com olhos frios e um passado obscuro, apareceu na cidade. Ele estava determinado a reaver o que considerava seu. As noites se tornaram mais tensas. Os segredos se aglomeraram como nuvens escuras acima deles. Então, em uma reviravolta inesperada, Daniel descobriu algo que ligava os dois. Um passado mais próximo do que jamais imaginou. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de forma aterrorizante, e a dúvida começava a corroer a amizade que crescia entre o menino e o milionário. Daniel se viu em um dilema. Numa balança pesada de ambição e compaixão, teria coragem de ajudar Victor a enfrear. Estariam prontos para enfrentar os fantasmas que os assombravam? Ou sucumbiriam ao peso de tudo que tentavam esconder? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel respirava fundo, sentindo a tensão no ar. O estúdio de Victor estava mergulhado em um silêncio opressor, apenas interrompido pelo tic-tac de um relógio antigo pendurado na parede. Cada visita parecia mais pesada que a anterior e... O menino hesitou, lembrando-se do brilho no olhar de Victor quando falava de suas invenções. Seriam essas ideias inovadoras a chave para mudar suas vidas? Mas como?
A verdade é que a amizade deles estava se construindo rapidamente, desafiando tudo o que conheciam. Victor, precisamos falar sobre isso, sobre o seu passado, disse Daniel, sua voz quase um sussurro. O homem inclinou a cabeça, um gesto que parecia carregar o peso de anos de dor e arrependimento. Sobre o que, garoto? A voz rouca de Victor carregava um misto de curiosidade e alerta. Antes que Daniel pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu pelo silêncio. A porta de entrada foi arrombada com violência, e homens armados invadiram a mansão, olhos vazios de compaixão. O coração de Daniel disparou. Ele reconheceu um deles, o rival de Victor, aquele homem de olhar frio que já havia cruzado seu caminho. O mesmo desgraçado que impediria qualquer chance de mudança. Victor, onde está? Ele gritou, a voz ecoando, carregada de ameaça. A tensão aumentou e Daniel sentiu um nó na garganta, paralisado pelo medo. Corra, Daniel, agora! Victor pediu, enquanto tentava se levantar, a expressão de pânico se misturando com determinação. Mas o menino não se moveu. Ele estava preso em um turbilhão de emoções, dividido entre correr e ficar. Então algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados, que parecia mais jovem, parou e olhou diretamente para Daniel. Você é o garoto que ele ajudou, disse ele, seus olhos se estreitando. Você não sabe, mas isso está muito mais além do que imagina. O que ele queria dizer? Daniel não entendia, mas sentiu uma onda de incerteza. Ele queria gritar, mas a voz falhava. O homem avançou, revelando algo dentro do casaco. Era um microchip pequeno, brilhando com uma luz azul. Isso é a chave para tudo. Todas as inovações, todas as verdades, e tão perigoso quanto um veneno. Você está enganado, Victor gritou, tentando se pôr entre Daniel e o intruso. Você não pode! Não faça isso! Mas era tarde demais. O homem já tinha despertado uma fúria que Daniel não podia compreender. Não só ele, mas você, garoto, também jogou tudo fora. A revelação deixou o ar pesado. Você é mais do que um menino da rua. O que Victor não te contou é que você tem um legado. O que está acontecendo aqui não é só uma luta dele, mas a sua, ele disse. Um sorriso que mais parecia um desafio brotando no rosto. Daniel sentiu o chão fugir sob os pés. O legado? O que isso significava? As palavras do homem ressoavam como um eco dentro de sua cabeça, e o pânico dominou. Ele e Victor estavam entrelaçados de uma forma que nunca imaginara. Daniel, não, você não pode! Victor insistiu, tentando proteger o garoto do que vinha. Mas a verdade já estava lançada como uma bomba em suas vidas. O passado deles estava se desvelando diante de seus olhos, revelando sombras que ameaçavam devorar tudo. A porta arrombada ainda rangia, enquanto o homem se aproximava, feroz e determinado. Daniel começou a sentir que o que estava prestes a acontecer não era só uma luta por um futuro, mas uma batalha pela verdade de ambos. Seriam eles capazes de enfrentar esse novo inimigo? Ou a verdade seria mais devastadora do que qualquer um dos dois poderia imaginar? A tensão no ar crescia, e Daniel, com o coração disparado, se perguntava: o que iremos fazer agora? Daniel sentiu o chão escapar sob os pés. O homem se aproximava, e a tensão no ar era palpável. Ele não sabia o que pensar. Cada batida do coração parecia ecoar no silêncio. Um legado? O que isso significa para mim? Ele não tinha ideia do quão fundo aquela revelação podia ir. O intruso, com um sorriso que mais parecia uma ameaça, ficou cada vez mais próximo. Você não entende, garoto. O que está em jogo aqui não é só sobre Victor. Você está no meio de algo muito maior. O pânico começou a correr por suas veias
enquanto ele tentava sair daquela situação cada vez mais estranha. Mas então, algo aconteceu. A porta da mansão se abriu novamente, desta vez com uma força explosiva. 4 homens vestidos de preto, como sombras urgentes, entraram em cena. Comandados por uma mulher de cabelos curtos e olhos que brilhavam como lâminas, eles cercaram o rival de Victor. "Saia do caminho, Alan!" Ela gritou. Sua voz era firme, quase fria. O clima mudava rapidamente. Daniel estava paralisado, sua mente jurando incertezas. "Quem é você?" O rival de Victor, Alan, parecia genuinamente surpreso. "Como você?" Mas antes que pudesse terminar, um dos homens de preto avançou, agarrando-o pelo pescoço e levantando com um movimento brutal. Não há tempo para explicações. O garoto precisa saber a verdade. A tensão máxima não era apenas um jogo. Algo muito mais profundo estava em jogo. A mulher se virou para Daniel. "Você precisa ouvir, garoto. O que Victor não contou. Você deve descobrir agora seu futuro. E o passado dele estão mais entrelaçados do que você pensa." A pressão na sala aumentava e Daniel sentiu um nó na garganta. Ele olhou para Victor, que estava se contorcendo em sua cadeira, uma expressão de desespero estampada em seu rosto. "Daniel, não ouça!" Victor gritou. Mas algo na intensidade da mulher ordenava atenção. "A verdade é que você é filho de Victor, um segredo que ele escondeu por anos." O impacto da revelação era como um tapa na cara. O próprio Victor, o homem que lhe admirava, era sua própria carne e sangue. O choque foi devastador. Daniel sentiu suas pernas fraquejarem enquanto a revelação se instalava. O mundo ao seu redor desabava. Uma chuva de emoções, raiva, dor, confusão. "Isso não pode ser verdade!" ele gritou, a voz quebrada. "Eu sou só um menino da rua." "A vida não é tão simples, Daniel." A mulher insistiu. A frieza em seu olhar era cortante. "Você não é um acidente, mas uma peça crucial em um jogo muito maior. Victor te escondeu porque sabia da ameaça que sua existência representa." A cena estava se desenrolando como uma tempestade. Daniel queria correr, queria entender, mas estava preso em um labirinto de verdades que não conseguia processar. O olhar de Victor, carregado de dor e arrependimento, falava mais do que palavras. "O que ele tinha feito? Não vão levar ele!" Victor gritou com uma determinação renovada. "Eu protejo meu filho a qualquer custo." E nesse momento, a sala deu lugar a um silêncio inquietante, como se o ar ao redor estivesse denso e carregado de tensão. Mas Alan não estava disposto a se recuar. "Ele não é seu para proteger." Ele cuspiu, mostrando um lado mais feroz. "E quanto mais tempo você demora, mais difícil será manter esse segredo. Você sabe o que eles vão fazer quando descobrirem que um filho de Victor está aqui?" As palavras pairaram no ar, pesadas como uma lâmina de aço. Daniel olhou para ambos os homens, o filho perdido e o homem que deveria ser seu pai. O destino estava de pé, equilibrado na linha tênue entre as verdades e as mentiras. E ele se perguntava: o que realmente significa ser parte desse legado? As vozes se misturavam ao redor dele, mas as únicas palavras que ecoavam em sua mente eram: "Você precisa decidir, Daniel, quem você é e o que realmente deseja ser." E assim, no meio da batalha por segredos e verdades distorcidas, Daniel percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Daniel olhou fixamente para a mulher de cabelos curtos, suas palavras ainda ecoando em sua mente. "Você é filho de Victor.
O ar ao redor parecia denso, como se um peso invisível o estivesse sufocando. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele queria gritar, queria correr, mas estava paralisado pela confusão. Em sua cabeça, tudo começou a girar. Victor, ainda preso à cadeira, lançou um olhar desesperado para Alan e a mulher. Ele se contorcia, como se estivesse enfrentando uma dor extrema. Não é verdade. Daniel não é meu filho. Eu não fiz isso. A voz de Victor era um misto de desespero e negação, e a cada palavra a tensão aumentava. Você acha que pode esconder a verdade para sempre, Victor? Alan desafiou, empurrando o jovem de lado. A experiência dele é a chave para tudo. O rival parecia ter ganhado nova força, com um brilho ameaçador nos olhos. Você acha que tudo isso é sobre você? Não, garoto. Estamos lidando com algo impossível de imaginar. Daniel piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Ele não sabia quem acreditar. O que significava tudo isso? Se aquilo fosse verdade, o que mais Victor poderia ter escondido? E por que ele nunca havia mencionado isso antes? E então, tudo mudou em um instante. A mulher de cabelos curtos, que até então estava focada em Daniel, lançou um olhar fulminante para Alan. Chega! Você não vai mexer com a cabeça dele! Ela fez um movimento rápido, como se estivesse sacando uma arma. O estrondo foi tão repentino que Daniel sentiu o coração parar. Um tiro! Um eco alto na sala. Um grito. Alan caiu ao chão, seus olhos se arregalando, surpresos, enquanto o peso da verdade desmoronava ao redor deles. O caos irrompeu. A tensão explodiu em gritos e passos rápidos. Vamos! Rápido! A mulher gritou para seus homens. Victor olhou para Daniel, um olhar triste e apressado. Daniel, não! Fique aqui! Mas não havia tempo. A cada segundo, mais homens de Alan invadiam a mansão, e a sala estava se transformando em um campo de batalha. A mulher se virou para Daniel, gritando: Você precisa ir! Você é a única forma de parar isso! E, com um movimento ágil, puxou um botão escondido no painel da mesa, fazendo uma porta secreta se abrir na parede. Daniel ficou paralisado. Aquele era o momento. Ele sentiu pânico crescendo, mas também uma chama de coragem. Você é meu pai! Ele gritou, sua voz tremendo. Mas a mulher respondeu enquanto puxava Daniel para a saída. Ninguém pode saber a verdade até que você esteja seguro. Isso é maior do que nós. Enquanto eles corriam, Daniel sentiu os olhares de Alan o seguirem. Havia algo mais naquele olhar. Um reconhecimento, algo sombrio. Mas não tinha tempo para pensar. O peso de suas palavras ainda pairava no ar. Ele era filho de um homem que estava tentando esconder algo imenso, algo que poderia trazer o caos. E juntos, eles correram pela passagem secreta, em busca de um futuro que Daniel nunca poderia imaginar. Mas enquanto desapareciam na escuridão, uma outra verdade começava a se formar na mente dele. O que mais estava escondido? O que as sombras poderiam revelar? A porta se fechou rapidamente atrás deles, bloqueando uma saída. Daniel se virou uma última vez, seu coração batendo descontroladamente. O eco de Alan gritando ainda ressoava ao fundo, misturado ao barulho de correntes e caos. Agora, mais do que nunca, ele se perguntava quem realmente era e qual era seu papel nesse jogo mortal. E a dúvida o consumia. O que mais Victor poderia estar escondendo? A passagem secreta se fechou atrás deles, e Daniel sentiu o peso da escuridão ao seu redor. Ele correu, puxado pela mulher, enquanto seus pés pareciam não tocar o chão. Onde estamos indo? Ele perguntou, a respiração ofegante. Mas ela não respondeu, focada em manter a dianteira. O pânico batia em cada passo, e a única coisa que ele conseguia pensar era: por que não me contou? Por que me escondeu?
Finalmente, chegaram a um espaço largo e iluminado, um tipo de garagem subterrânea, cheia de equipamentos que Daniel nunca tinha visto antes. Carros brilhantes, painéis eletrônicos, tudo parecia sair de um filme de ficção científica. Ele mal teve tempo de olhar quando a mulher o levou até um veículo de aspecto moderno, quase futurista. Entre! Precisamos sair daqui agora. Mas Victor e Alan? A lembrança do homem caído apertou seu peito. Era um mundo novo lá fora, mas a lembrança do confronto ainda pulava em sua mente. Tudo parecia confuso. O que acontecera ali? Quem era esse Alan? E o que a mulher realmente sabia? Não podemos falar agora. O perigo está mais perto do que você imagina. A intensidade da voz dela fez com que Daniel hesitasse. Se Alan descobrir que você está vivo... Vivo? O que aconteceu? O que você quer dizer com isso? A cada palavra, a confusão se intensificava. Ele já não sabia quem confiar. O olhar dela era sério, quase desesperado. Daniel, o que você precisa entender é que sua vida e a de Victor sempre estiveram entrelaçadas com algo maior. Estava tudo escondido para te proteger. Enquanto falava, a mulher ativou um painel e as luzes do carro piscaram. Prepare-se. De repente, antes que ele pudesse reagir, uma explosão estrondosa ecoou do lado de fora. O som de vidro estilhaçando e gritos desesperados invadiu o espaço. A mulher gritou, "Vamos, rápido!" E sem pensar duas vezes, Daniel saltou para dentro do veículo. Ela se posicionou no banco e começou a digitar freneticamente uma sequência de comandos. "Quem é você?" Daniel perguntou, os nervos à flor da pele. "Por que você está fazendo isso?" "Meu nome é Lara. Sou parte de uma rede que tentou proteger seu pai por anos." Ele... Mas antes que pudesse concluir, outra explosão balançou o carro. Daniel sentiu um calafrio. Ele o quê? O medo era palpável e ele não sabia se deveria confiar nela. Mas então, algo inesperado aconteceu. Com um movimento rápido, Lara puxou uma telinha do console. As imagens eram de notícias, imagens de Victor, não como um milionário recluso, mas como um homem à beira de um escândalo. As manchetes gritavam, o bilionário traído por seu próprio legado. Daniel ficou em choque. O que está acontecendo? O que você quer dizer com legado? Lara não respondia diretamente, e era como se cada palavra dela já estivesse prevista. Como se ele estivesse preso em um jogo de tabuleiro. Victor não é o que você pensa. Ele estava envolvido em algo muito maior. Ela olhou para ele com intensidade, como se quisesse que ele entendesse além das palavras. O que ele fez mudará tudo. E nesse momento, a tela piscou e mostrou uma outra imagem. O rosto de uma mulher, muito parecida com Daniel. O coração dele disparou. Quem é ela? Daniel perguntou, a mente se agitando. É minha mãe? A expressão de Lara se endureceu e ela hesitou. Sim, mas há mais. Um barulho forte fez o carro tremer. Alguém estava atrás deles. Daniel olhou para fora e viu sombras se aproximando em alta velocidade. Lara, precisamos ir. Agora! Ela acelerou, mas antes que pudessem escapar, uma luz intensa inundou o veículo. Algo bloqueou o caminho à frente. O carro parou abruptamente e Daniel se virou para olhar Lara, que parecia paralisada. Daniel, eles descobriram sobre você. A verdade é muito mais perigosa do que pensávamos. E você... Eu o quê? Ele estava desesperado. Diga logo! Nesse instante, houve um estalo, e a realidade de Daniel começou a desmoronar à sua frente. A porta do carro se abriu com um impacto. Uma voz familiar ecoou. Surpresa, Daniel! Você realmente acha que poderia escapar tão facilmente?
Isso é apenas o começo. Era Alan com um sorriso macabro. A verdade vai te atingir de uma forma que você nunca imaginou. A cabeça de Daniel girou. Tudo o que ele pensava saber, tudo em que acreditava, estava prestes a se desmoronar junto com suas esperanças. Você tem que decidir, garoto. Aceite seu legado ou verá tudo isso desmoronar. Daniel estava diante de Alan e a tensão no ar parecia quase palpável. Você tem que decidir, garoto. Aceite seu legado ou verá tudo isso desmoronar. As palavras do rival de Victor cortaram como uma lâmina. O olhar de Alan era gélido, mas havia algo mais. Uma centelha de ameaça que fazia seus instintos gritar. Então, algo inesperado aconteceu. Um som ensurdecedor irrompeu do exterior. Como um rugido de leão. A garagem tremeu e Lara, com um movimento rápido, tentou ajustar o controle do carro, enquanto seu olhar fixava Alan. Nós precisamos sair agora! O barulho se intensificou e a porta que levava à saída da garagem pareceu vibrar com a força de algo maciço se aproximando. O medo tomou conta de Daniel. Ele estava cercado por inimigos e a verdade sobre seu legado parecia estar cada vez mais distante. O que mais ele não sabia sobre seu passado? O que estava prestes a ser revelado? Lara acelerou o carro, mas antes que pudessem avançar, um clarão de luz ofuscante iluminou o espaço. Daniel cobriu os olhos. O carro foi envolto por sondas, e o som das soluções eletrônicas se sobrepôs ao caos. Lara! O que está acontecendo? Daniel gritou, sentado tenso, mas a mulher não respondeu. Seu foco estava no painel diante dela, e as suas mãos tremiam. Uma terceira presença surgiu do lado de fora, uma figura encapuzada, que parecia mais uma sombra do que um ser humano. Eu esperava por este momento. A voz era suave, mas o tom carregava um peso ameaçador. Daniel não conseguia ver seu rosto, mas sentiu arrepios subirem pela espinha. Quem é você? Ele questionou, mas a figura apenas riu, um som frio e vazio. Sou alguém que sempre esteve observando. Tudo isso é apenas um ato de um teatro maior, do qual você é a estrela, Daniel. Frases como balas atingiram a mente do menino. Agora não eram apenas Alan e Lara envolvidos. Havia uma nova camada de mistério. De quem você está falando? Sua voz tremia de medo e confusão. A figura se aproximou lentamente, ainda encapuzada. Não se preocupe, seu destino vai se esclarecer. Nesse instante, enquanto Lara tentava abrir caminho para a saída, um estrondo aterrador reverberou, e a estrutura começou a desabar ao redor deles. O carro tremeu violentamente, e Daniel sentiu que estavam todos prestes a serem engolidos pelo colapso daquela alunação de revelações. Precisamos sair, agora! Lara gritou, mas antes que pudessem se mover, o estranho levantou a mão. Algo brilhou em sua palma, fazendo com que Daniel encostasse os olhos, atordoado. Era um dispositivo pequeno, com um brilho azul intenso que parecia dançar como uma chama, e ao mesmo tempo ameaçava consumi-los. Este é o futuro que você rejeitou, Daniel. O legado que corre em suas veias é mais poderoso do que você pode imaginar. As palavras escaparam da figura, como se fossem um feitiço, e Daniel sentiu um frio na barriga. Um legado poderoso! Era isso que ele sempre sonhara. Mas agora parecia mais uma maldição. E assim, nesse instante crítico, Lara fez algo inesperado. Com determinação feroz, ela acelerou, direcionando o veículo em direção à figura encapuzada. Sai da frente! A voz dela era um grito de guerra. O impacto foi brutal. A figura foi arremessada para trás. Mas antes de cair, algo surpreendente aconteceu. O capuz se deslocou, revelando um rosto familiar. Era o de sua mãe, Maria. Daniel!
Ela gritou, a voz cheia de dor e desespero, um eco que ressoou em seu coração. A sala explodiu em um caos absoluto. Ele ficou paralisado. Maria, a figura perdida que sempre habitou seus sonhos e sua dor, havia retornado com uma verdade que ele não estava preparado para enfrentar. Você não pode estar aqui. Você estava morta! O grito desesperado de Daniel cortou a confusão e a realidade tremeu. O que estava acontecendo? Como ela pôde voltar agora, no meio desse turbilhão? Daniel, escute-me. A verdade é mais complexa do que você imagina. O que você deve saber sobre seu legado está mais em jogo do que sua vida. A intensidade de suas palavras parecia carregar a urgência de um destino inescapável. Enquanto isso, Lara, ainda em choque, não conseguia tomar uma decisão clara. Os ruídos dos combates começaram a ecoar em toda a garagem, e o terror exato da situação o cercava como sombras. O que mais dançava nas sombras? O que mais estava escondido nas camadas dessa realidade? Agora, mais do que nunca, você precisa decidir, Daniel. O que você fará? A pergunta de Maria estava impregnada de significado, mas a instabilidade da situação não deixava espaço para respostas. Daniel olhou de Lara para Maria, tentando entender. O que ele poderia escolher diante de tanta confusão? Estavam todos jogados em um destino maior, um conflito que poderia mudar tudo. E enquanto o caos se intensificava, uma pergunta ficou em sua cabeça. Quem realmente poderia confiar? E qual a verdadeira natureza de seu legado? Daniel estava com a cabeça tonteada, sem saber como reagir à revelação de que aquela figura de pé era sua mãe. Maria, você está viva? Ele finalmente conseguiu dizer. O rosto dela era uma mistura de dor e determinação, e por um momento o caos ao redor parecia desaparecer. Mas a realidade voltou com força, como um soco no estômago. Daniel, você precisa entender, tudo isso é uma armadilha. A voz dela estava firme, mas os olhos dela mostravam um medo profundo. As paredes ao redor tremiam, as estruturas começavam a desabar. E os ecos de gritos e tiros se multiplicavam. O mundo estava desmoronando, e o que era antes apenas um pesadelo agora estava cristalizado na realidade. Uma armadilha? As palavras saíram como um sussurro. Por quê? Ele sentiu o nó na garganta aumentar. O que mais podia ser verdade? Como poderiam estar todos tão envolvidos, tão perdidos em um jogo que ele nem sabia que fazia parte? O que você quer dizer com isso? Lara, que ainda estava em estado de choque, olhou de um lado para o outro, percebendo que o tempo estava acabando. Daniel, agora não é hora, precisamos ir! Gritava angustiada. Mas ele estava preso na resposta daquela mulher que ele considerava perdida para sempre. Eu não posso ir antes de saber a verdade. As palavras saíram com mais raiva do que ele pretendia, mas a tensão era insuportável. A figura de sua mãe lá, com verdades escondidas, o impedia de avançar. Seu pai, Maria começou, mas não teve tempo de completar a frase. Alan, que parecia ter recuperado a compostura, deu um passo à frente. Chega desse momento de sentimentalismo. A verdade é que você está em perigo, Daniel. Esta mulher não está aqui para ajudá-lo. O tom dele era cortante e suas palavras carregavam um veneno que gotas de tensão rápida como um choque o atravessaram. Daniel olhou para Alan, então para Lara, que parecia estar se preparando para agir. Ele se sentiu separando e, ao mesmo tempo, preso entre duas linhas que pareciam se cruzar. Eu não sei em quem confiar. Então algo imprevisto aconteceu. Naquele exato instante,
Uma luz forte atravessou o escuro da sala e uma explosão de fumaça invadiu o ambiente. Daniel levou as mãos ao rosto e, quando a neblina começou a dissipar, algo chocante apareceu. Do fundo da fumaça, uma terceira figura emergiu. Um homem alto e envolto em um manto negro. Eu sou o responsável por tudo isso. A voz do homem soou como um trovão. Ele tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era o avô de Daniel. As palavras de Daniel pararam na garganta, enquanto ele lutava para processar o que estava vendo. Você? Você não pode ser! Sua voz falhou, não acreditando ao que seus olhos enxergavam. Natureza e legado, Daniel. Você não é apenas filho de Victor. Você herda mais do que imagina. Sua linhagem vai além do que nunca sonhou. Ele olhou para Maria, um tom de reprovação misturado a uma urgência que deixou todos em silêncio. O coração de Daniel disparou. Você é meu avô? Por que ninguém me contou? Ele estava perdido em um turbilhão de emoções. O que isso significava para ele? Para tudo o que acreditava? Porque a verdade machuca Daniel. E se há uma coisa que nossa família sempre fez, é proteger você. O tom do avô era grave, e sua presença parecia aumentar a pressão no ar. Mas então, a tensão se transformou em pânico. Um som de passos apressados ecoou pela garagem, e Alan, antes da investida, puxou uma arma, apontando para o avô. Você não pode fazer isso! Sabe o que eles vão fazer com você se ficarem com a verdade? As palavras causaram um estalo de adrenalina, e o grupo inteiro estava em uma linha tênue de desespero. Enquanto todos se preparavam para o que quer que viesse a seguir, Daniel sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Ele olhou para frente e viu sua vida desfiando diante dele. O que vocês estão escondendo? O que mais está em jogo? Daniel, escolha agora! A voz de Maria era alta, mas ao mesmo tempo uma súplica. O que ele faria? O que estava realmente em risco? A tensão se intensificou, e no fundo de seu ser ele percebeu. Ele poderia se tornar isso. Ele poderia escolher lutar ou deixar tudo para trás, mas a escolha tornava-se cada vez mais difícil. E no meio daquele caos, a pergunta ficou em sua cabeça, como um eco de tudo ancestral. Onde está o verdadeiro poder? Em quem você realmente pode confiar? Daniel estava com a cabeça tonteada, sem saber como reagir à revelação de que aquela figura de pé era sua mãe. Maria, você está viva! Ele finalmente conseguiu dizer. O rosto dela era uma mistura de dor e determinação, e por um momento o caos ao redor parecia desaparecer. Mas a realidade voltou com força, como um soco no estômago. Daniel, você precisa entender. Tudo isso é uma armadilha. A voz dela estava firme, mas os olhos mostravam um medo profundo. As paredes ao redor tremiam, as estruturas começavam a desabar, e os ecos de gritos e tiros se multiplicavam. O mundo estava desmoronando, e o que era antes apenas um pesadelo agora estava cristalizado na realidade. Uma armadilha? As palavras saíram como um sussurro. Por quê? O nó na garganta do garoto apertava. O que mais poderia ser verdade? Como poderiam todos estar tão envolvidos em um jogo que ele nem sabia que fazia parte? O que você quer dizer com isso? Lara, que ainda estava em estado de choque, olhou de um lado para o outro, percebendo que o tempo estava acabando. Daniel, agora não é hora. Precisamos ir. Mas ele estava preso na resposta daquela mulher que sempre sonhou em encontrar. Eu não posso ir antes de saber a verdade. As palavras saíram com mais raiva do que ele pretendia,
mas a tensão era insuportável. A figura de sua mãe ali, com verdades escondidas, o impedia de avançar. Seu pai! Maria começou, mas não teve tempo de completar a frase. Alan, que parecia ter recuperado a compostura, deu um passo à frente. Chega desse momento de sentimentalismo. A verdade é que você está em perigo, Daniel. Esta mulher não está aqui para ajudá-lo. O tom dele era cortante, e suas palavras carregavam um veneno que penetrava na sala. Daniel olhou para Alan, depois para Lara, que parecia estar se preparando para agir. Ele se sentiu separando, e ao mesmo tempo preso entre duas linhas, que pareciam se cruzar. Eu não sei em quem confiar. Então, aconteceu algo imprevisto. Num estalo explosivo, uma luz intensa atravessou o escuro da sala. O chão vibrou sob seus pés. Daniel se virou e viu a porta se abrir rapidamente. Ele mal podia acreditar no que viu. Uma figura alta e ameaçadora entrou. Era um homem de terno escuro, com olhos que brilhavam como chamas perigosas. Ele balançou a cabeça, como se desaprovasse o que estava acontecendo ali. Eu esperava por este momento, disse ele, a voz profunda e carregada de autoridade. Daniel ficou paralisado, seu coração batendo rápido. Quem é você? Ele perguntou, quase em um sussurro. Sou Elias, e vocês estão todos jogando um jogo com muito mais em jogo do que imaginam. Os olhos dele deslizaram para Maria, depois para Victor. Daniel, você pode não entender, mas suas escolhas agora estão ligadas a algo ancestral. O avô de Daniel começou a avançar, uma expressão de pavor misturada com raiva. Você não deveria estar aqui, gritou ele. Mas Elias apenas sorriu, um sorriso que fazia o sangue de Daniel gelar. Tá tudo no passado de vocês, os segredos que foram enterrados, a traição, o verdadeiro legado. A última palavra soou como um trovão. Daniel sentiu seu estômago revirar. O que você quer dizer? Ele estava atordoado. Elias fez uma pausa, como se estivesse ponderando a resposta com cuidado. Seu pai não é quem você pensa que é. E seu legado não é apenas de tecnologia, mas de erros que quase destruíram a família. No entanto, você pode consertar isso, se escolher o lado certo. Escolher? Daniel gritou, desesperado. Como assim escolher? Entre quem e quem? O corpo dele tremia de raiva, medo e confusão. Este não é o momento para duvidar, garoto. O passado está se levantando aos poucos e você pode estar no centro de uma tempestade que varre tudo. O que você vai fazer quando souber a verdade completa? O silêncio ficou pesado, cortante. Alan ergueu a arma novamente, mas Maria se colocou à frente, olhos cheios de coragem. Você não vai tocar nele! Mas foi nesse momento que tudo desmoronou. O chão sob eles tremeu violentamente, como se uma explosão estivesse prestes a acontecer. As paredes começaram a se rachar, e com um rugido ensurdecedor, parte do teto desabou. Daniel viu a sombra de Elias se desvanecer, como se estivesse se fundindo com a fumaça. Escolha, Daniel! Escolha antes que seja tarde demais! A voz de Elias ecoou enquanto ele desaparecia em meio ao caos. Agora, enquanto a estrutura colapsava, a única coisa que restava para Daniel era decidir o que fazer com tudo o que acabara de ouvir. Os laços e segredos que ele tentava entender estavam se transformando em uma batalha pelo que restava. O que realmente aconteceu? Era a única pergunta que ele conseguia pensar. E a resposta estava prestes a moldar seu futuro de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Daniel estava
paralisado, sentindo que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Seu avô, o homem que ele nunca conheceu, estava ali, dizendo coisas que não fazia ideia de que afetariam sua vida. A estrutura tremia, a adrenalina corria, mas no fundo de sua mente uma pergunta ecoava: quem eu sou de verdade? Daniel! A voz de Maria cortou o caos. Escute o que seu avô está dizendo. Você tem que entender. O menino mal tinha tempo para processar. Alan, com os olhos cheios de desespero, ainda segurava a arma. Chega de conversas! Ele gritou, sua raiva pulsante. Este jogo já durou demais! Nesse instante, a porta atrás dele se arrebentou. Silhuetas de homens armados invadiram a sala, empurrando tudo para o lado. O som de passos pesados e vozes autoritárias dominou o espaço. A luz ofuscante na entrada parecia um prenúncio de desgraça. Pegue todos! Gritou uma voz. Não deixem que escapem! O coração de Daniel disparou. Que droga! O que vamos fazer? Ele olhou para seu avô, buscando uma resposta. Mas ao invés disso, viu um olhar de preocupação refletido no rosto dele. Os homens estavam se aproximando e um deles gritou: é agora ou nunca! Rápido! Maria puxou Daniel pela mão. Temos que sair! Eles correram em direção à entrada, mas nem todos conseguiram escapar. Alan, em um momento de desespero, tentou se proteger com a arma, mas antes que pudesse agir, uma explosão ensurdecedora afetou a sala. Um dos homens disparou e a bola de fogo atingiu a parede, quebrando tudo ao redor. Daniel caiu no chão, o corpo tremendo. Ele se encostou a uma pilha de entulho. Quando olhou para cima, viu Alan em um confronto brutal com seu avô. As palavras trocadas entre eles eram carregadas de mágoa. Você me traiu, Victor! Pensei que era meu amigo! Você não entende o que está em jogo, Alan! O avô gritou, a voz cheia de ruído e desespero. Mas então, algo inimaginável aconteceu. Maria, erguendo a mão, gritou: não! Pare! A explosão de uma segunda arma ecoou, e o tempo pareceu parar. Daniel assistiu, olhos arregalados, enquanto um borrão de movimento se desenrolava diante dele. A luz incidiu em sua direção, e a figura de Maria foi atingida. Ele engasgou, o coração parando em seu peito. Não! Ela caiu, o corpo se contorcendo em dor. Tudo ficou silencioso por um segundo. O choque se petrificou na sala. A adrenalina foi substituída pela crueza da tragédia. E Daniel, sentindo seu mundo desmoronar, compreendeu a verdade que ele nunca quis reconhecer. Sua mãe estava ali, neste jogo mortal, e ele era a razão de toda essa luta. A avó gritou, abandonando Alan. Ele correu até ela, cobrindo-a com os braços. A cena era um caos, e os homens armados estavam dispersando na sala, alguns recuando, outros cercando-os, enquanto Daniel lutava para processar a imagem de sua mãe caída. Uma nova onda de emoção tomou conta de sua mente. Por que você não me contou? Por que não disse que era tudo verdade? Uma indignação se formava dentro dele, misturada a um medo profundo. Daniel, você precisa correr! Para! A voz de Maria era um sussurro. Cada palavra cortava com a intensidade da dor. Não a deixe! O garoto sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. O que estava acontecendo? O que era esse legado que todos estavam falando? Cada um estava jogando as cartas em cima da mesa. Mas por que ele precisava pagar o preço? No ruído crescente da batalha, um dos homens na entrada olhou para ele e Daniel percebeu um brilho reconhecível em seus olhos. Era Alan.
Você tem que decidir, Daniel. Este é o seu momento. Ele estava prestes a gritar outra coisa, mas as palavras morreram em sua garganta quando houve outra explosão. Mas antes que tudo se desfizesse, a verdade implacável ressoou nas células do garoto, e em meio ao caos, uma nova dúvida tomou forma. E se Maria não fosse o que parecia? E se tudo não passasse de uma armadilha? Enquanto a fumaça preenchia o espaço, uma nova realidade parecia se desenhar. Os fantasmas do passado estavam se erguendo e a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava enterrado sob as camadas desse legado? E Daniel, no centro de tudo, onde ele realmente se encaixava naqueles jogos de poder e muito mais. Daniel olhou para a cena caótica à sua volta, o coração batendo descontroladamente. A visão de sua mãe caída no chão o atingiu com a força de um caminhão. Maria! Ele gritou, mas a voz dele soou distante, como se estivesse preso em outra dimensão. O pânico se espalhou pelo seu corpo e o nó na garganta se apertou mais a cada batida do seu coração. Rápido, Daniel! O avô dele, Victor, puxou o menino com força. O olhar dele era de desespero e urgência. Temos que sair agora! Alan estava por perto, frenético com a situação, mas a atenção de Daniel estava focada em sua mãe. Uma mistura de raiva e impotência tomou conta dele. Num piscar de olhos, a sala se transformou em um campo de batalha. Os gritos de homens armados ecoavam. O cheiro da fumaça densa tornava tudo mais surreal. Não, você não vai levá-lo! Alan gritou, sua voz repleta de uma necessidade incontrolável de manter o controle. Mas era tarde demais. Um novo estrondo reverberou pelas paredes. E o teto começou a desmoronar. Daniel sentiu a adrenalina tomar conta, mas ela não era suficiente para apagar a dor. Ele não sabia se lutaria, ou se simplesmente se deixaria ser levado. O peso das escolhas assombrava sua mente, e a única certeza era a urgência de salvar sua mãe. Daniel, olhe para mim, o avô dele gritou, forçando o garoto a voltar a atenção para ele. A escolha é sua. O que você vai fazer? O olhar de Daniel se via dividido. Ele queria correr até Maria e abraçá-la, proteger sua mãe, mas a dor e o pânico ao redor pareciam consumir qualquer escolha que ele pudesse fazer. Em um instante, sua voz firme brotou de seu interior. Eu vou salvar ela! Daniel, não! Victor gritou, mas as palavras dele já estavam perdidas no tumulto. Daniel avançou, correndo em direção à sua mãe. O tempo parecia desacelerar, os passos se arrastando, como se o mundo tivesse entrado em câmera lenta. Ele se agachou ao lado dela, o coração sangrando. Me diz o que fazer. A dor dela preenchia o ar, como se a energia vital dela estivesse diminuindo. O olhar de Maria era profundo, cheio de amor, mas também de uma urgência que queimava. Você é mais do que imagina, Daniel. Prometa que vai lutar. Não deixe que isso acabe aqui. Prometo, mãe, não vou deixar que nada me detenha. Ele segurou a mão dela com força, sentindo um calor passar entre eles. No momento, aquele toque parecia evitar que tudo desmoronasse, trazendo uma onda de coragem. Vamos! Victor gritou de novo, mas nesse momento, antes que Daniel conseguisse se levantar, ele sentiu algo. Uma presença! Uma força! O avô estava falando verdadeiramente agora. A herança estava imbuída nele, e ele não poderia ignorar. Ele se virou, encarando Alan e os homens armados, cada segundo parecendo uma eternidade.
Vamos acabar com isso agora! Daniel gritou, uma onda de confiança crescendo dentro dele. Mas então, de forma inesperada, Alan recuou. Espere! Os olhos dele mostravam um vislumbre de temor. Você não sabe o que está fazendo. As palavras do rival ecoaram com uma verdade assustadora. Desculpe, mas não tenho escolha, Daniel disse, imbuído de um novo sentido de propósito. Em um movimento rápido, ele puxou um dispositivo que estava escondido no bolso, algo que sua mãe havia lhe dado antes de ter desaparecido. O microchip que poderia mudar tudo. Lentamente, um caminho se abria diante dele. Daniel abaixou a cabeça, respirando fundo, concentrando-se. Ele precisava assumir esse legado, transformar o que estavam tentando acabar em força. Vou ser o que vocês nunca puderam ser, ele proclamou com determinação. Enquanto Daniel pressionava o microchip, toda a sala iluminou com um brilho intenso. A luz parecia envolver todos ao redor, como se fossem puxados para um novo caminho. E naquele instante, a esperança renasceu. Quando tudo começou a desvanecer, a figura de sua mãe piscou, um sorriso caloroso nos lábios. A verdade vai prevalecer, meu filho. Você é mais forte do que eu poderia imaginar. Então, tudo se apagou, deixando Daniel se perguntando sobre o futuro. O que ele faria com essa nova verdade? Qual seria seu legado ao final? As perguntas toiravam no ar como fogos de artifício. Agora, a jornada de Daniel apenas começava. Uma batida de esperança e mistério, deixando os ecos da verdade e coragem serem ouvidos no horizonte. Ei, antes de continuarmos esta jornada, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a trazer mais aventuras incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora.